Sobre a história de Joseph Smith, como eu falei brevemente, é a seguinte. No começo do século XIX, Joseph, com 14 anos, foi ao bosque orar porque queria saber qual igreja era verdadeira. Tinha muitas já na época dele. E ao dobrar os joelhos, depois de sentir que a única solução se encontrava numa resposta de Deus, porque ele leu em Tiago 1,5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E foi isso que ele fez. Deus, o Pai e Jesus Cristo apareceram e disseram para eles que ele não devia se unir a nenhuma igreja existente, dizendo que todas estavam erradas e elas não eram a igreja verdadeira dos apóstolos originais. Joseph foi preparado, parte dessa preparação, o anjo Moroni apareceu e disse para ele onde estava um conjunto de placas que deu origem ao livro de Mórmon. Em 1830, ele organizou a Igreja de Jesus Cristo na Terra. Então, basicamente, essa é a história do surgimento da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias. Nós somos uma igreja restauracionista, que significa que nós acreditamos numa restauração. Não somos católicos, não somos evangélicos. Porque nós não viemos da ideia de que Pedro foi o primeiro papa e nós não protestamos contra essa ideia. Nós viemos através de Joseph Smith, que não era vinculado a nenhuma igreja. Agora, eu quero falar sobre o livro de Mórmon em si, mas se os pastores quiserem, a gente também pode, porque a conversa é longa, né? E eu posso falar sobre outras coisas também. Ok, já Só vamos... quero dar uma advertência. Eu não falo em nome da igreja. Para falar em nome da igreja, você tem que ser um oficial ordenado que vem. Nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo, somos os influenciadores da igreja, falamos do evangelho, mas nós não falamos em nome da igreja. Então, considerem tudo aqui minha opinião, tá bom? Ok, vamos ouvir o querido pastor Davi. E aí, Davi, eu vou te fazer uma pergunta até um pouco, na verdade, não quero fazer ao Lucas para não parecer que eu estou no debate. Mas eu faço uma pergunta ao senhor, é o seguinte: se Joseph Smith percebeu, com 14 anos, que nenhuma igreja atendia a sua necessidade espiritual, se eu estiver errado, o senhor vai me corrigindo, a sua necessidade espiritual. E aí, a primeira pergunta, a sua primeira indagação é respondida pela Bíblia. Ele lê em Tiago, quem não tem sabedoria, peça a Deus. Por que a partir daí, se a Bíblia foi capaz de responder uma indagação, por que ela não é capaz de totalizar essa pergunta? Porque aí surge uma nova revelação que a própria Bíblia não tem resposta para ela. Eu fico meio em dúvida quando a Bíblia te responde só uma parte do que você quer. Como é que você vê isso, Davi? Bom, a primeira visão foi em 1820, né? Século XIX. Nós temos pelo menos 3 problemas, e respondendo a pergunta do pastor Calixto. O primeiro problema é o problema histórico. Qual é o problema histórico? Nós estamos falando que há 19 séculos não havia igreja verdadeira. Eu acredito que não tenha sido isso que foi proposto. Mas eu tenho esta indagação. Então, durante 19 séculos não houve igreja verdadeira. E vale a pena lembrar que em 1920, durante o começo do século XIX, foi o período em que estava havendo na América o grande despertar. Foi o período em que havia o grande despertar, o grande avivamento do século XIX. O segundo problema é o problema propriamente arqueológico, porque se nós investigarmos o livro dos Mórmons, os locais citados não existe comprovação arqueológica que existiram. E o terceiro problema é o problema teológico. Por exemplo, se a Bíblia serviu para dar a resposta de um caso, qual seria a necessidade de uma segunda revelação em pé de igualdade com as Escrituras? E foi muito bom a colocação do Lucas. Eles não se consideram católicos, consequentemente não se consideram ortodoxos, consequentemente não se consideram coptas, siríacos. Eles se consideram uma religião fora das tradicionais do cristianismo. Creio que foi isso que foi proposto, certo? Se eu estiver errado, você pode me interpelar a hora que o senhor quiser. Então, o cristianismo só reconhece um livro como sagrado e divino, por pelo menos 4 razões. A Bíblia possui apostolicidade, a Bíblia possui congruência, a Bíblia possui infalibilidade e a Bíblia possui inerrância.
Então, para que um livro seja considerado sagrado, ele precisa passar por esses 4 critérios. Como o debate vai ser sobre o Livro dos Mormons e a sua comparação com as Escrituras, nós vamos tentar passá-lo por esses 4 critérios. Se ele não passar por esses 4 critérios, nós, deste lado de cá, continuaremos não o considerando como palavra de Deus. E achando que houve algum tipo de erro naquilo que Joseph Smith propôs como sendo uma nova revelação. Olha só, estamos recebendo aqui também, com muita alegria, recebendo ele aqui, o querido Vitor Neres, é natural de Santos, casado e tem 33 anos, é formado em filosofia, também em gestão de pessoas e automação industrial, atua como professor de filosofia, oratória e teologia. E ele faz parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Meu amigo, muito bem-vindo. E o senhor já tem 2 minutos para suas considerações iniciais. Maravilha. Primeiro, obrigado pela oportunidade aqui da Mais FM. Estou bem feliz, principalmente de estar com meu amigo aqui, o Lucas, né, companheiro de internet, de apologética e teologia. Cumprimento também, né, os 2 pastores que estão do outro lado da mesa. E aproveitando para falar que, apesar dos outros 2 pastores estarem do outro lado da mesa, a gente não veio aqui para sobrepujar a fé protestante, não é esse o objetivo. Aliás, a teologia da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela não tem essa finalidade, né? De vencer a fé do outro. Não é nesse sentido que as coisas se dão. Então, aliás, pelo fato de eu ser natural de Santos, por isso eu cheguei um pouquinho atrasado aqui na transição, tá bom? Vim de longe, mas estou muito feliz, né? Fazendo algumas considerações além dessas. Tô com 33 anos, não sei se o Lucas vai revelar a idade dele aqui hoje ou não, né? Revela? Não, Vai me entregar. Mas não vou entregar o Lucas aqui não. Mas eu tô com 33 anos, casado, tô muito feliz. E muito do que os protestantes vivem é a respeito de família, de valores, de propósitos, né? E assim, muitas coisas estão em comum, né? Eu também gostaria de ressaltar isso se a gente tiver essa oportunidade. Então, a gente da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias faz atividade, confraterniza, casa, forma família, faz o bem para a sociedade, procura ajudar o próximo e, como diz o livro de Tiago, a verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva, basicamente cuidar do mais pobre, né? Jesus Cristo diz que quando a gente faz para os pequeninos, a gente está fazendo para Ele próprio. E o grande mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, essas são as considerações iniciais. Eu não sei se eu já posso responder algumas perguntas que foram feitas, né? Tem 20 segundos. Tem 20 segundos ali. Acho que eu não vou conseguir concluir. Bom, vai lá. O ano da Reforma Protestante, né, como a gente viu aqui, ele é depois de 1500. Então, basicamente, os protestantes também vão dizer que a Igreja Católica, em alguma medida, estava errada, como nós da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, dizemos que Joseph Smith não tinha a verdade por completo ali. Tá? Então, não. Algumas interpretações vão entrar nisso. Mas eu não vou interpelar você, depois a gente... Isso, Temos provas arqueológicas, assim, do livro de Mormon. Aí a gente tem que decidir se convence ou não, mas existe. E não é o livro dos Mormons, é o livro de Mormon. A gente preza bastante pelo nome, porque todo objeto de estudo, ele merece ser mencionado pelo seu nome correto. Senão, a análise, ela já fica enviesada, né? Quando você fala livro dos Mormons, parece que é só nossa. Não, e é um livro para todo mundo. E por isso também a ênfase no nome da igreja, né? Quando a gente fala Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, você está tratando o objeto de estudo, independente de você fazer parte dele ou não, como o objeto merece ser tratado. Tá? Ok. Olha, vamos lá, querido PH. E aí, PH? Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Quando o Lucas... Bom, primeiro, para corroborar com vocês, nunca vai existir nenhum tipo de ataque pessoal. Animosidade da parte cristã, é isso que o senhor está dizendo? Exatamente, nenhuma. Então, assim, como eu falei, o Lucas chegou, o Vitor chegou depois, eu falo por mim aqui, eu estreiei na rádio em 2010. Só de rádio são 16 anos e nunca saiu e nem vai sair, além do temperamento, a troca de ideias. Como a Bíblia fala, quem tem ouvidos ouça. E não é o que o Espírito diz às igrejas, é o que nós dialogamos nessa mesa. Então, para ficar claro aqui, ninguém leva nada pro coração. Se esquentar um pouquinho o ar-condicionado e água gelada, tá legal aqui. E tá gelada mesmo, tá boa a água, viu? Então, vamos lá. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, o que eu quero trabalhar com vocês? Eu quero trabalhar com vocês o tema
é esse tema mesmo. Qual que é o tema? A Bíblia de Mórmon faz parte do cano cristão, ela é a palavra de Deus também, assim como é a Bíblia protestante. Esse é o tema. E para falarmos do tema, temos que entrar na questão. Nós temos que fazer o mérito. Para fazer o mérito, eu preciso trabalhar a forma que Joseph Smith recebe de forma gradativa, inclusive, 1, 2, 3, 4, 5 encontros, 5 visões, para que depois esse livro, essa Bíblia, seja tratada como um cânon cristão. O primeiro problema talvez seja o problema de que o nome do anjo, Moroni, dentro Moroni, dentro da tradição cristã ou da tradição judaica, nós temos nome de anjo. Então, por exemplo, a tradição e a cultura judaica falada no Tanar, na Torá, no Talmud, no Midrash, no Zohar, no livro de Enoque, em toda a estrutura judaica, nós não temos um nome semelhante a esse anjo Moroni. Essa é a primeira questão. Então, o grande problema que se dá na construção de Moroni é justamente alguém que tinha sido uma pessoa justa, que talvez dentro do judaísmo nós chamaríamos de tzadik, e que ele morre e se transforma nesse anjo, e que de tempos em tempos passa a se revelar a Joseph Smith. Então esse tem um problema, porque a Bíblia fala que no céu nós seremos como os anjos, que não se casam e nem se dão casamento, mas eles são seres espirituais. Esse é o primeiro problema. E aí, trabalhando dentro dessa questão, a Bíblia, ela trabalha tanto no... Pode falar, Deixa eu fazer uma indagação Claro. do seguinte, só pra gente começar aqui, pra ver se eu tô entendendo e o que os ouvintes também estão entendendo. O senhor está dizendo o seguinte: nós, como cristãos, a Bíblia mostra, até a cultura judaica, que os anjos são seres espirituais. Sempre foram assim. Foram criados assim. Sim. Anjo não se transforma, anjo não evolui, anjo é anjo e amém. Sim. É isso? É isso. Por exemplo, assim, pastor, só para mim Claro, não, entender num tal. Um anjo não pode amanhã virar um querubim ou um serafim. Perfeito. Ele é anjo, querubim é querubim, serafim é a classificação. Eles não evoluem e também não recebe promoção, vai. Não tem gradação. Não tem gradação. Uhum. Aí, então, o que parece, o que o senhor está defendendo aqui, ou falando, é que esse anjo Moroni, ele era um ser carnal, Um ser humano. e pelo fato de ter sido que, justo... de alguma forma, ou alguma evolução, alguma coisa assim, talvez depois o Lucas ou o Vitor pode explicar isso melhor para nós, ele passa a ser um ser espiritual. E aí ele começa a entregar essas revelações ao Joseph Smith, e aí nasce então a literatura mórmon. Eu vou concluir dizendo o seguinte: a cultura judaica, a Bíblia hebraica, traz em suas literaturas, que é a palavra de Deus, alguns nomes. Micael, Gabriel. E esses nomes, pastor Davi, eles constam no Novo Testamento. Ou seja, Então, há uma sequência de Isso, revelações ele continua. sempre dos mesmos seres. Dos mesmos nomes. Eu vou responder a pergunta do senhor entregando o seguinte: e aí quando você entra para a tradição, você tem Rafael, Uriel, até o próprio Metratron. Então, esses nomes, o problema com o nome e com a origem do anjo. A pergunta do senhor, ela é assim: existem classes de seres celestiais. O senhor foi factual, pontual, achei fantástico. Sem demagogia. Não existe gradação, existe classe de seres celestiais. E serafim não é anjo. Querubim não é anjo. E anjo não é serafim e nem querubim. Porque não existe na Bíblia hebraica a expressão malak serafim. Anjo querubim, anjo serafim. Não existe malak queruv. Anjo, querubim. Anjo é anjo, serafim é serafim, querubim é querubim. Só matou. Agora, concluindo aqui, para passar aos senhores, qual que é o problema do que eu levanto? Gálatas capítulo de número 1, versículo 8. Não, você tem certeza que você vai querer ler logo isso? Em grego, inclusive.
qui imis e angelus ec urani, evangelisti umin, par ho eugelistemeta umin anatemestu. Se algum anjo lhes descer do céu, lhes aparecer e anunciar outro evangelho, além desse que eu vos tenho anunciado, que ele seja maldito, não é amaldiçoado. E o problema está aqui. A pergunta que fica é, de onde surgiu Moroni? Qual a historicidade dele dentro da Bíblia hebraica, acompanhando Gabriel e todos os outros seres celestiais? E aí entra naquela questão que o Lucas entrega agora. Nessa questão que o Lucas levantou, eu acredito que esteja relacionado ao tema. Por que outro evangelho? Porque o pai não é o filho e o filho não é o pai. Rapaz, olha, passa muita coisa, mas parece, só pra gente dar uma ideia aqui, falou das 5 revelações obtidas por Joseph Smith, mas o que me parece que uma diferença central entre cristianismo e mormonismo é que o cânon bíblico cristão é fechado. Uhum. O que me parece, Lucas, é que o cânon Aberto. O cânon dos Mormons ainda continua aberto. Vocês ainda acreditam que essa revelação ela ainda está jorrando? Sim. Ela ainda pode vir e de repente a gente pode até conhecer um outro anjo sem ser um morono. É isso? Pode haver isso? Pode ter novas revelações. Vai lá, Lucas. Eu só queria... Eu vou passar primeiro pro Vitor começar, mas só queria deixar claro o seguinte. Quando a gente fala cristianismo, mormonismo, nós não gostamos desse tipo de abordagem porque nós nos consideramos cristãos. Eu comecei explicando o nome da igreja. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Mas Pode você ser mesmo não disse que vocês não eram nem católicos Sim. e nem protestantes. E Pedro era católico? Não. Pedro era protestante? Não, mas eu não tô fazendo né? a pergunta a Pedro, eu tô fazendo ao Lucas. Não, mas eu só tô dizendo... O Lucas disse pra mim no começo do debate assim, o seguinte, nós não somos nem todo católicos cristão, e nós não somos cristãos. Mas o agora você tá me cristianismo dizendo não que você é cristão? resume Vai lá. a catolicismo nem protestantes. Tá. Há de se concordar. Eu estive em Jerusalém recentemente e lá tem muitos cristãos que não são nem católicos nem evangélicos. São cópias. Não é? Então, assim, primeiro ponto importante, nós somos cristãos. Se você não concorda com o nosso cristianismo, ok. Legal. Mas nós acreditamos em Cristo, acreditamos na Bíblia. Aliás, só queria corrigir uma fala do pastor, que não existe Bíblia, né, do pastor PH, não existe Bíblia Mormon. Existe a mesma Bíblia que os pastores usam, que os evangélicos católicos usam, é a Bíblia que nós usamos. Usamos preferencialmente a tradução de João Ferreira de Almeida, mas podemos usar outras traduções se forem mais claras, tá certo? Então, nós temos uma Bíblia que é a mesma que vocês usam, e temos o livro de Mórmon, que não é outra Bíblia, é uma escritura sagrada. Perfeito. Queria só fazer uma consideração para não parecer que a gente está fazendo uso de retórica todos aqui e todos nós estamos buscando a verdade. Então, ó, eu observei que o pastor levantou 5, 6 perguntas de uma só vez. É impossível responder 5, 6 perguntas de uma vez, de maneira adequada. Então, para que a gente busque a verdade, assim como almejavam os filósofos socráticos, né, de uma busca sincera pela verdade, eu peço que as perguntas, né, sejam feitas de um tema só, específico. Porque, por exemplo, ó, foi falado... A gente vai ter 2 horas. Então tem 2 horas, né? Dá tempo. Então vamos lá, Vitor. Por Isso. exemplo, para que eu defina se o livro ele tem a mesma historicidade, a metal, Isso. eu preciso definir se ele tem Isso. pelo menos... Mas deixa eu só concluir meu raciocínio. Eu ia dizer o seguinte, ó. Foi levantado a questão do nome de Moroni, foi levantado se anjo tem corpo, foi levantado se Gálatas 1:8 fere o livro de Mórmon ou não, e foi levantado a respeito do cânon bíblico. Então, 5, 6 perguntas torna Vitor, só mais uma questão, retórica não do quero que... nem te atrapalhar. Sim. Dentro desse questionamento, o senhor que interpretou a fala
como pergunta, porque na verdade, embora eu tenha citado o livro, o Gálatas capítulo 1, versículo 8, eu não fiz pergunta sobre a validação do Gálatas no livro de Mórmon. Certo, então uma pergunta a menos. Mas você tem perguntou mais, do anjo. Então, tem mais 3. o O nome. anjo. Então, o anjo. Então, são mais de 3 já. Não, então, assim, ó, só pra Entendi. pontuar pro senhor ser assertivo. Tá bom. Sobre os anjos, eu respondi o pastor Calixto. Então, a única pergunta que eu fiz é sobre a origem do anjo que traz a revelação a Moroni. E aí, dentro da Bíblia de Mórmon, trabalhando uma fala, eu falei a Bíblia de Mórmon, ou seja, o livro de Mórmon. Isso. O livro, né, que vem do grego biblion, então é conteúdo amplo que tem a escritura sagrada. Beleza, senão só o PC fala, então conheço o PC. Não, foi só Vai- por isso. vai- Então, quatro E aí, como perguntas. veio Vai lá, Vitor. Isso, 4 e veio mais uma também do cânon bíblico. Mas vamos lá. Então, eu vou passar depois do tempo pro Lucas e vou procurar responder algumas. O cânon bíblico não fechou. E a própria prova é a Bíblia, né? Se a gente ler o livro de João 21, no último versículo lá no final diz o seguinte, ó. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma das quais fosse escrita, suponho que nem ainda todo mundo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Ou seja, a reforma protestante, às vezes, com todo respeito eu falo, tá? Tenta encaixar Jesus Cristo num cerco que ele não cabe, porque Jesus Cristo, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele é o todo-poderoso. Então, encaixar ele num cercado de que ele só fez obra em determinado período da história, não é verdade, porque a própria Bíblia confirma isso. Ela fala aqui, ó, João 21, 25. Vou ler de novo, ó. Há, porém, João 21, 25, exatamente, ó. Muitas outras coisas. Isso, muitas outras coisas que Jesus fez. E agora, quem Que pode nem dizer... todos os livros do mundo dariam poderiam conta. Ou conter seja, aquilo que ele fez. Naturalmente, conforme a própria Bíblia diz, Jesus Cristo fez muitas outras coisas que não está no registro bíblico. A própria construção da Bíblia, como o pastor levantou, vem de biblos, né? Ou seja, biblioteca. Ou seja, a conjunção de vários livros. Deus, ele sempre revelou a sua palavra ao longo da história. Ou seja, nós amamos a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas Deus não é impedido por uma coisa que foi defendida por Martinho Lutero, que é o Sola Escritura. O Sola Escritura não é bíblico, ele não aparece na Bíblia, e essa escritura é fatal para o Sola Escritura. Deixa eu porque só ela entender. abre. Para mim não ser injusto, Vitor. Ela abre o campo. O que você está dizendo é o seguinte: Sim. você acredita que aquela... Não, a Bíblia defende. Então, a Bíblia não, defende. eu estou perguntando o que Sim, você acredita. O que a Bíblia diz, eu sei. Sim. Eu estou perguntando o que você acredita. Você acredita que a Bíblia era a palavra de Deus? Sem dúvida. Sempre foi? Sempre foi. Mas que ela era incompleta. Precisava ainda de algumas revelações que nós não tínhamos. É isso que eu entendi ou tô... A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Aí quando se coloca incompleta, parece que a gente está desfazendo a Bíblia. Não, porque nós amamos a Bíblia. Não, mas se Tanto você que acredita que ainda existe revelações, existe que o cano mais ainda está palavra. aberto, Mas- ela era incompleta. Mas eu vou colocar nos meus termos, porque eu digo o seguinte: Joseph Smith, ele precisou da Bíblia para receber a revelação de Deus. Para ter a primeira visão, foi necessário Tiago 1:5 e outras escrituras que aguçaram Só uma espiritualmente pergunta, ele. Vitor, ou você Mas, ou o Lucas eu vou pode passar pro- responder, Lucas, só para me entender, para mim passar ao pastor Davi. Eu vou fazer uma apresentação aqui logo depois do senhor e tal. Mas, Lucas, deixa eu entender o seguinte. Você, parece que foi até o senhor que disse, ou foi o Vitor, se não me falha a memória, de que Joseph Smith não tinha qualquer ligação com nenhuma religião na época. Ele era Quando afiliado recebeu formalmente. filiado a qualquer religião da época. Até porque ele ainda é um menino de 14 anos. A sua família, ele, pelo que eu li, parece que a família tinha Sim. associação, ele tinha isso ou não? Ele assistia a vários cultos, né, metodistas, presbiterianos. Como o pastor falou, agora eu não lembro quem também, mas a gente estava no segundo grande despertar na história dos Estados Unidos. O pastor então, Davi. era muita informação e ele ficava assim assistindo o máximo que ele podia. Tá. Não tinha TV, não tinha internet na época. Mas a diversão tinha era... informações. E ele estava preocupado com essas questões, como todos nós sempre. Em algum momento da vida, geralmente na adolescência, a gente se pergunta de onde eu vim, para onde eu vou. E quem eu sou, né? Vou pro inferno. Então essas questões motivaram ele. Quero responder a pergunta brevemente sobre anjo.
Eu nunca ouvi esse tipo de questionamento, eu fiquei intrigado com isso. Irmão, aqui Eu você gostei. vai ver só novidade, viu? Aqui não Os é... caras aqui, irmão, os caras é de aqui, verdade. varão, eles tiram. Eles vão fundo. Eles Aqui é de tiram, verdade. eles tiram unha. Eles tiram unha até do nariz. Eles Tá. acham unha no nariz. Eu quero dar algumas respostas que vieram na minha mente. É Como eu lógico. falei, não significa que é a resposta da igreja, mas é o que eu É o seu ponderei. entendimento. É muito interessante. Eu tô lendo o livro de Enoque, tô estudando no meu canal o livro de Enoque. E lá cita vários anjos, tem mais de 12 que são citados. E tá. realmente, a raiz é muito parecida do nome. Tem aquele elemento ali, né, finalzinho, El, Miguel, Gabriel, e vários assim, que mostra que é um ser angelical. Só que acho que o problema vai mais profundo quando você fala da natureza dos anjos. É, exatamente. Porque a nossa teologia difere nesse sentido. O profeta Joseph Smith ensinou sobre a natureza dos anjos. E eu posso fazer um esboço rápido aqui. Nós acreditamos que anjos são mensageiros de Deus. Eles Amém. podem ser seres mortais. Por exemplo, quando o missionário vai pregar, ele pode ser considerado um anjo enviado da presença de Deus. Tá, servo, metaforicamente. que é a palavra servo. Né? Palavra serve. Outro sentido da palavra são aqueles espíritos aperfeiçoados, como você falou, que vêm e transmitem uma mensagem. Como Gabriel transmitiu para Maria, que ela ficaria grávida sem ter conjunção carnal, né? Do Filho de Deus. Outro sentido, e esse eu acho que é um acréscimo da nossa dispensação, é que os anjos, eles podem ser seres ressurretos ou transladados. Ou seja, por exemplo, quando que Moisés foram e Elias… seres humanos se tornaram de alguma Moisés e forma… Elias apareceram para Jesus. Eles foram enviados por Deus. Pedro, Tiago e João ficaram impressionados. Falaram, quero fazer uma tendinha aqui, quero ficar aqui um pouco mais. Então, eles nós podemos considerar anjos, embora a Bíblia não chame de anjo, né? Mas na nossa teologia a gente poderia. Outro é um ser ressurreto. Depois que Jesus se levantou dos mortos, abriram seus sepulcros, vários ressuscitaram. E nós acreditamos que Moroni, que foi o último profeta historiador e compilou lá os registros do pai dele, Mórmon, ele ressuscitou pelo poder de Deus e foi o emissário para que nova verdade fosse revelada nesses últimos dias. Então, primeira coisa, não sabemos muito sobre as coisas celestiais. E eu não estou fazendo uma confissão de que nós não somos interessados por isso. Mas a verdade é que na mortalidade vivemos em espelho e enigma, como o apóstolo Paulo falou. E nós não conhecemos todas as coisas. E o nosso esforço de estudar e procurar a verdade tem que ser acompanhado pelo Espírito de Deus. Como é dito na Bíblia, nenhuma escritura é de particular interpretação. Sem o Espírito de Deus, com todo respeito, aqueles que estudam idiomas antigos, e eu comecei a estudar hebraico agora pela segunda vez. Nossa, que difícil! Porque não tem vírgula, nossa, é complicado. Pontuação. Tudo junto, não existe espaço. E eu admiro muito vocês que conhecem outros idiomas. Muitos dos evangélicos se dedicam a esse estudo de modo sério. E acho que nós podemos aprender muito com vocês nesse sentido. Mas eu enfatizo esse ponto bíblico. A Bíblia, a palavra de Deus por extensão, ela não é algo que você aprende apenas por meio acadêmico. O meio acadêmico é importante, ele acrescenta visão, ele acrescenta valor, mas não é o fim da verdade. O fim está no Espírito de Deus. Então precisamos recorrer ao mesmo Espírito que tinham os profetas quando escreveram. Olha, para acessar a verdade. O Lucas está levantando aí talvez um debate que nós já fugimos deles algumas vezes. Nós estamos falando do escolasticismo, né? Se o escolasticismo tem o poder ou não de definir o cânon da escritura. O cânon das escrituras. Mas esse é um debate eu trouxe por causa do anjo. Não, sim. Porque talvez sim. existam outros anjos que a Bíblia não reporta. Então, mas aí, Lucas, é que eu te pergunto. É só uma pergunta retórica, depois você vai responder. Se você acredita que a Bíblia não é de particular interpretação, lógico, ok, eu também. Como é que você acredita se Joseph Smith está trazendo uma nova interpretação que só ele teve? Então fica complicado dizer que a Bíblia não é de particular interpretação. Mas eu volto com o senhor logo depois da palavra do pastor Davi. Segura, Davi, eu preciso apresentar ele, o querido pastor Oséias de Madureira, que é pastor da nossa igreja, presidente da nossa igreja em São Bernardo do Campo. Tá bem vestido, bonito, como sempre. Aleluia. E também é o nosso deputado estadual pelo nosso Ministério de Madureira, querido amigo pastor
sempre me refiro ao senhor como pastor, porque eu sei que isso é muito mais sublime Sem dúvida. do que a questão do senhor ser deputado. Eu sei que o senhor tem o pastorado num nível muito mais além e tal. Então, querido pastor e deputado Osés de Madureira, muito bem-vindo à Rádio Mais FM. Querido pastor Calixto, que alegria poder estar aqui, que bom poder estarmos ladeados de homens que sem dúvida trarão aqui importantes esclarecimentos, e que bom estar com o Victor, que bom estar com o Lucas, que bom estar com o Davi e que bom estar com o querido PH. pastor Paulo PH. Olha, gente, que alegria. Feliz demais com a volta do nosso bispo. Também estamos certamente aguardando aí. ele estará por aqui daqui a pouco e vai ser muito bom a gente rever o nosso bispo. E que bom podermos estar aqui com vocês, que Deus abençoe, que seja um tempo de bênção, um tempo de esclarecimento, um tempo de fusão de ideias e, acima de tudo, que Deus seja glorificado. Aos técnicos que aqui estão, Deus abençoe. Pastor Calixto, ore por nós sempre, é uma alegria, como o senhor disse, o pastorado acima de tudo em todo o tempo. Por ele a gente luta até o final. Olha, o senhor falando isso, eu me lembrei de uma frase aqui do querido doutor Martin Lloyd Jones, quando perguntaram a ele, dizendo: como é que o senhor tem coragem, sendo médico do rei da Inglaterra, né? Era auxiliar do médico do rei da Inglaterra, o senhor deixa toda a medicina para servir como pastor da Catedral de Westminster. E ele disse: nada deixei, mas tudo ganhei. Porque Exatamente o isso. homem não... Para o homem, o maior grau que ele pode alcançar é ser chamado para ser ministro do Evangelho de Jesus. Falar em nome de Deus é sempre a melhor das opções. Não existe... E a maior de todas, né? Exatamente o que eu ia falar. Não existe nenhum cargo, não existe nenhuma posição política que vai galgar muito, mas muito longe. Não existe. Não dá o nem para pastorado. pensar, né, Eu Zé? amo e amo demais. Amo demais. O Deus pastorado seja é a minha louvado vida. pela sua vida, meu. Davi, meu filho, e aí, Davi? O Anjo Moroni, a questão é o seguinte: parece que difere totalmente daquilo que acreditamos de seres celestiais, como já disse o PH. Como é que pode? E aí, pode um ser natural? Agora o Davi, o Lucas fez uma coisa aqui que talvez muito internauta está perguntando. Moisés e Elias se revelam no monte, eles eram anjos? Bom, vamos lá. Eu acho que 3 coisas podem ser analisadas aqui, né? Primeiro, é a citação do Victor de João 21, 25. Não sei se vocês estão contextualizados com os estudos do Evangelho de João, principalmente os de língua francesa e agora traduzido em português, os textos de Raymond Brown. Caso você não tenha esteja habituado ali, João 21, 25 é propriamente o testemunho final de João fechando o Evangelho. Só que João diz o porquê que não foi escrito as outras obras que Jesus fez. E ele diz isso anteriormente. João capítulo 20, versículo 30 e 31, João diz o seguinte: olha, Jesus fez muito mais, mas não foi escrito porque não era necessário. O que eu escrevi era necessário para o propósito teológico desse Evangelho. Então João não nega que Jesus fez outras coisas. Mas ele Essas outras coisas está se referindo a escritos, a falas ou a obras? Obras. O Tá. próprio João diz que Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais, usando a expressão semeiam, que permeia todo o Evangelho de João, que seriam seus milagres. E de fato, Jesus fez, só que para o propósito dos evangelhos não era necessário. O segundo ponto é a questão da natureza dos anjos. Eu acredito que dentro desta área, um especialista que nós podemos lidar aqui é Abraham Kuyper. Abraham Kuyper escreveu um grande tratado sobre anjos. Talvez bebendo muito da fonte de Santo Tomás de Aquino, que também falou muito sobre os anjos. E há uma coisa entre homens e anjos. Homens não se tornam anjos e anjos não se tornam homens. Toda materialização de anjos na Bíblia, quando ocorre, é por permissão de Deus. E eles não recebem adoração e eles só podem falar em nome de Deus. Nós não encontramos em nenhum dos 66 livros da Bíblia, nem na Bíblia hebraica, nem no Novo Testamento, um anjo dando aos homens algum tipo de pistas para que eles encontrassem uma revelação além daquela que já havia sido proposta. E talvez alguém apele e diga: poxa, mas a Bíblia diz que Paulo recebeu, que Moisés recebeu os mandamentos através da mediação de anjos. Verdade,
Isto faz parte dos textos do Novo Testamento, está dentro da cultura judaica. Entretanto, o que o anjo fez foi mediar algo que veio diretamente do dedo de Deus. Um terceiro ponto, agora tratando do livro de Mórmon, eu acredito que agora eu me expressei corretamente, é que no livro de Mórmon há pelo menos 10.000 citações da King James de 1611. E o problema é que a King James surgiu em 1611. Como é que haviam 10.000 citações de Perdão, algo não que querendo nem te existia interromper, ainda? mas aí já tá se levantando uma segunda pergunta. É o que eu falo. É mais fácil a gente ficar numa linha só? E eu estou tentando propor apenas no livro de Mórmon. Porque tá avançando pro tema de anjo, Não, e aí eu só resumi- não. Eu tô voltando pro livro de Então, Mórmon. mas Tá que bom. não dá, gente. Não dá pra não falar De do outros anjo Moroni temas. É, porque se tá falando ele é que traz a revelação do Mas livro. E nós estamos discutindo do livro. Tudo bem, mas... Como é que eu vou discutir do livro se eu não discuto do Mas não- autor? Mas não, vai entrar King James, então, a questão, né? Não, é eu porque- estou... mas Não, vai não. continuar, não, perfeito. A Só citação pra do livro de Mórmon cita Tá bom. King James. 10.000 Entendi. vezes um livro que só vai ser traduzido em 1611 por ordem do rei James. Então, nós temos outro problema dentro desse aspecto. Como eu disse, para um livro ser considerado sagrado, dentro do cristianismo, e foi muito bom a fala do Lucas, considerando-se junto com a Igreja dos Santos, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, considerando-se parte do cristianismo, porque o cristianismo histórico, e quando eu me refiro a cristianismo histórico, eu estou falando dos primeiros 4 ou 5 concílios que a igreja teve. Entendi. E a igreja, guiada pelo Espírito Santo, definiu qual seria o cânon. E, na época, haviam outros livros que disputavam canonicidade. Por exemplo, o livro de Enoque, Citado por Judas, né? Pastor de Hermas, dentre outras cartas de pais da igreja. Só que por que esses livros não entraram? Porque eles não tinham aquilo que a Bíblia tem: apostolicidade, universalidade, aceitação e coerência doutrinária e inspiração divina. Então, dentro do cristianismo, O que o senhor está dizendo é que esses livros não deixam de ser bons. são importantes, Só não históricos, são mas não divinos são ou divinos. inspiração divina. Por exemplo, algumas versões do cânon do Novo Testamento, em meados do século 2 e 3, continham o pastor de Hermas. Mas só que a partir do século 3 para o 4, a igreja percebeu que ele não tinha alguns fatores necessários. Então, o cânon foi fechado inspiralmente no século 1, no ano 90 ou 95, quando Apocalipse é escrito. A partir do século 2 até o século 4, disputa-se qual é o cânon verdadeiro. Do século 4 ao século 16, há apenas um cânon dentro da igreja. Tirando o cristianismo oriental, tirando os cristianismos assiríacos, tirando o Que cristianismo são enormes. africano, que são enormes. Mas isso é outro Então, debate. E um detalhe, só um acréscimo, não vou te interromper, vou deixar você terminar o raciocínio. Tudo que você está falando se refere à reforma protestante. Você já falou Ainda não. outros grandes movimentos pouco que tem eu mais chego lá. livros. São Mas concílios que antecedem. Daqui a Sim, pouco eu sim. chego lá. Martim Lutero. que Século veio a igreja 16. católica. Século Sim, 17 inicia-se a reforma e foi dito pelo Sim. Vitor que a reforma foi propriamente um movimento de disrupção. Não foram essas palavras, mas dando A ideia. elucidação a isto. A reforma não foi um movimento de ruptura, muito pelo contrário. E a reforma nem começa em 1517, ela começa 100 anos antes com os pré-reformadores, John Huss, John Wycliffe, dentre outros. O que aconteceria na reforma? A reforma propriamente concluir. era um movimento que traria restauração espiritual para a igreja. Porque não havia uma falsa igreja, havia uma falsa e uma verdadeira. E elas conviviam juntas. Aquilo que Santo Agostinho no século V chama de igreja visível e igreja invisível. Ok, deixa eu falar aqui, porque eu acho que é um ponto que é interessante para nós definirmos em questão de crença. Porque o que me parece que na revelação de Joseph Smith foi dito a ele, não que a igreja estaria corrompida, como acabou de expor o Davi, de uma igreja verdadeira que convive com uma igreja falsa. O que foi dito a ele, se eu estiver errado, os queridos Lucas e Vitor vão poder explicar, é que todas as igrejas haviam se Nenhuma era verdadeira. corrompido, que Essa foi a fala de nenhuma era Lucas, salvo verdadeira. Então, por isso, ele não deveria se unir a nenhuma igreja. E aí, então, nós ficamos com uma fala. São 17 séculos que a igreja de Jesus deixou de existir na Terra. Deixa eu voltar aqui. E aí, pastor Osé, o senhor que está vendo toda essa discussão aí, como é que você vê isso, cara? Eu acredito, pastor Calixto, que os pontos eles se divergem, né, mas ao mesmo tempo o consenso das colocações, elas vão tomando cunho
naquilo que é pontual. E parabéns aos debatedores, porque é um tema tão importante, ao mesmo tempo perigoso, né, pastor? A gente não pode deixar de... Mas eu estava vendo a colocação do pastor David, ou Davi, não sei como. Pode chamar do jeito que o senhor quiser. David, servo. Davi. Não, David, Fica à Davi. vontade. E aí, quero Mas que ele eu vá acho pregar que lá em ficou São muito Bernardo, amoroso. pastor. Prega demais. É Aí mesmo? O PH também? Não, aí prega demais. Aí é outro Recebê-los também com muita alegria, que bom. E eu acho que são pontos que a gente precisa levar. E acho que uma das coisas mais importantes do debate não é claro que ao momento ele fica calorado, as coisas vão se... Mas é chegar num consenso onde o respeito mútuo seja pontilhado e a palavra de Deus seja estabelecida. Sim. Porque defendemos a palavra, pela palavra, com a palavra e juntos caminharemos pela palavra. Olha, eu gostei do que foi falado. Posso... Lógico. Opa, já Vitor. que você me permitiu, perfeito. Gostei muito do que foi falado a respeito de consenso e eu gostaria de estabelecer alguns pontos em comum. O Davi concordou com o que eu disse, né, junto com o Lucas aqui, de que realmente, então, tem mais coisas que Jesus Cristo fez, como o texto bíblico fala. Tá escrito. Só que você fez... Exato. Isso aqui é bacana. Eu gosto quando a gente vai na Bíblia. E a única coisa que você fez foi uma diferenciação de que, na sua visão, outras obras de Jesus Cristo eram menos importantes, para não entrar a ponto de entrar no registro bíblico. Com a devida vênia, não foi isso que eu disse. Mas, então, basicamente, esclarece só... Bom, deixando claro, Jesus fez outras obras, tá escrito. Fez. João disse, Jesus Perfeito. fez outros sinais. Entretanto, Agora, nós não aonde podemos ler está João no texto isoladamente. bíblico? Aonde está no texto bíblico que essas obras não eram importantes? Em Não lugar tem. nenhum. Isso Então, são palavras esse é o- suas. Não, então, é isso que eu falei. São palavras suas. Ou que essas obras não deveriam aparecer em outras escrituras. Não tem isso no texto. Ah, isso foi João quem disse. Não Que diz. o que ele escreveu foi suficiente para que os homens crescem que Jesus é o Filho de Deus. Não, ele... O que você não está sabendo lidar, talvez, e com o devido respeito que você merece, Sim. é com o propósito teológico do texto. O texto não é escrito assim, à lavante. Não, O texto não é é. escrito propositadamente. Exato. E o texto aqui, ele é bem claro, ó. João 21, 25. Há, Sim. porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma das quais fosse escrita, suponho que nem ainda todo mundo poderia conter os livros que escrevessem. Amém. Ou seja, o texto bíblico, ele é muito claro que Jesus Cristo fez muitas outras coisas e ele em nenhum momento diz que essas obras são menos importantes ou que não deveriam aparecer em outras Verdade. revelações. Tudo isso é fruto de interpretação. Os outros autores que o Davi citou, pastor, eles são extra-bíblicos. São pessoas que fizeram interpretações, a gente respeita, é interessante o debate teológico, mas a Bíblia não diz isso. Se a gente fosse guiar unicamente pelo texto bíblico, existe essa possibilidade em questão de interpretação e nós testificamos isso. Toda pessoa que lê o livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo, vai ver que é um texto cristão, que é um texto que te aproxima de Deus e Jesus Cristo. E aproveitando para responder a respeito de Moroni, né, que tinha entrado, já entrei em outra questão, a interação de Moroni, né, com Joseph Smith e entre o povo nefita e lamanita, não é a mesma interação que os anjos bíblicos têm. Então, por exemplo, vou citar um outro exemplo. Pedro, aqui é chamado de Pedro, mas como é que é o nome de Pedro no Oriente Médio? Depende, se for em hebraico é Kefa, se for em grego é Petros. Perfeito, exato. Então, o nome, Se for no de natural fato... do dia a dia, Simão. Exato, é isso. É. Então, o nome é uma forma que o ser humano usa para identificar determinada pessoa, mas o indivíduo é o mesmo. Mas o seu, eu Tá, queria, tá, mas eu entendi queria o seu você questionamento. fala no nome do Simão, anjo. logicamente Pode deixar, pode está dizer, ligado na pode raiz a falar do- Pedro. Sim. E a Pedro, a Petros. E a Petros, inclusive, só para elucidar aqui, parece que um escritor romano, por não entender isso, um historiador romano, quando cita Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 17, 18, que é aquela questão de quando eles saem por mandato do imperador de Roma e vem, São todos os expulsos, judeus né, de são Roma. expulsos de Roma. Ele escreve, e por causa de uma seita de Crespos, que na verdade ele não entendeu o nome Cristo, então ele escreve Crespo. Mas ao você Seria estudar, você chega à razão do nome real, que é Exato. Cristo. O problema é que me parece, aí os debatedores vão dizer, que nós não achamos raiz qualquer uma para chegar a Moroni. Mas Querido, isso não é. O Joseph Smith disse o seguinte: se você pudesse ver o céu por 5 minutos, saberia mais sobre tudo que foi escrito pelo assunto.
Então, assim, nós acreditamos na revelação viva, no sentido de que a verdade pode ser estabelecida direto, Deus para ti. A Bíblia é muito importante para nós. Nossa regra de fé diz que cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, desde que seja traduzida corretamente. Cremos também o livro de Mórmon ser a palavra de Deus. O senhor está me dizendo que o senhor pode chegar a uma revelação de Deus sem a necessidade da revelação bíblica? Ou Não, seja, eu não disse isso, Não, mas não, seguindo então, é o que eu hipótese. estou perguntando. Por isso que você Tem me pessoas disse que não têm agora acesso à Bíblia. que você precisa. Então, Lucas. o senhor acredita que o homem pode ter uma revelação de Deus Direto. sem necessariamente a Bíblia? Sim, mas a Bíblia geralmente vai ser o trampolim para a revelação, porque a palavra de Deus está encerrada ali. Então, à medida que você estuda a Bíblia, você vai conhecer Deus e vai saber até como essa revelação chega para reconhecer. Lucas, Mas- o que você está levantando Pera é só um um pouquinho. dilema teológico. Tá? Exatamente. Nós cremos de fato que a Bíblia é a revelação última de Deus. Entretanto, Nós não cremos nisso. Não, Nós não cremos no nós. concílio. Os Perfeito. membros da Igreja de Jesus Nós. Cristo. Ok. Davi, você fala demais. Deixa eu voltar aqui com o PH. Senão o coitado do PH vai eu morrer. não Ele tô já tá, falando hoje. ele já tá ficando roxo. Além das minhas perguntas não serem respondidas, eu tô tendo Eu gostaria, eu inserção de anotei fala. todas. Gostaria de Legal. responder. Então, Vai vamos responder. lá. Já Bom, já eu primeira volto com o Lucas. Primeira questão é a seguinte. Eu tô percebendo, os senhores podem perceber que quanto mais velho nós nos tornamos, menos nós falamos. Então, assim, pode falar à vontade. Eu não tenho problema nenhum. Na minha vez, se a minha fala for respeitada, vai ser da mesma maneira. Você Senão tá daqui a ficando pouco. velho, PH? Eu sou velho, varão. Tem quantos É que eu dou anos? umas maquiadas, né? Deixa essa parte pra Deixa lá. pra lá. Guarda esse segredo aí. Então o que acontece? Acontece o seguinte, primeira questão. Os senhores não responderam a minha pergunta do anjo. E eu achei honesto da parte do senhor, quando o senhor disse, a gente não sabe de tudo. Mas saiu. Quando o senhor levanta a questão do nome próprio não se traduz, se translitera. Então esse levantamento que o senhor traz de Pedro pode acontecer para qualquer outro nome. Shaul, em hebraico, é Saul, que é Saulo, que é Paulo. O nome é o mesmo, de lugar para lugar, ele muda a fonética. Não se traduz, se translitera. Eu não entrei nessa questão. Agora, a questão do anjo, com todo respeito e carinho, vocês não responderam. Alguém tentou falar de raiz, ele, acredito que tenha sido o senhor, mas não tem nenhum resquício, como você tem, por exemplo, no tetragrama, que aparece ele, que aparece em Daniel, Ezequiel, Samuel. Não tem resquício do nome Maroni. Essa questão eu entrei, só Mas por levantei que uma questão. precisa ter? Oi? Por que precisa ter? Porque isso Por que significa o anjo que nenhum... precisa terminar com essa El aí que você Não, falou? então, mas quem tá falando que precisa é o senhor, eu não tô falando que precisa. Eu tô Então por que dizendo não que o aceitar nome... Moroni, que tem um nome diferente? Não, mas aonde? Esse nome vem da onde? O que eu levantei na inicial, deixa eu construir meu raciocínio. O que eu levantei na inicial foi que Gabriel foi citado no Antigo Testamento, Miguel foi citado no Antigo Testamento, e que Moroni não tem nenhum consenso dentro da tradição judaica. Ou seja, esse nome surgiu dentro de um homem, através de um homem que se transformou em um anjo. E que a tradição cristã e judaica, o pastor Calista até levantou, anjo não se transforma em homem e homem não se transforma em anjo. Então esse que tá o problema. O problema maior aumenta quando nós temos que esse anjo, que não tem consenso na escritura judaica e nem na escritura cristã, surgiu para trazer um novo cano para dar para Joseph Smith e retratar aquilo que a escritura não retrata, como é o caso de Jesus ser o mesmo que o Pai, que a Bíblia não defende isso. A Bíblia não defende isso. Deixa eu concluir meu raciocínio aqui. Agora, o grande problema. O problema é que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias costumam dizer, que é o que o Vitor levantou, que a Bíblia, o cano da Escritura não está fechado, usando Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, e o texto de João capítulo 21, versículo de número 25. A grande questão é que, na verdade, o que o pastor Davi já falou, João capítulo 21, versículo 25, não está falando de texto escrito. E o texto diz o seguinte, 20:31 de João. Estas coisas foram escritas para que vocês creiam. Ou seja, a Bíblia não vai perder tempo dizer que Jesus teve dor de barriga. Se eu perguntar para vocês, Jesus teve dor de barriga? Claro que ele teve, irmão. Em tudo foi tentado e nada pecou. Foi um ser humano normal, o problema fisiológico aconteceu. Mas qual é o sentido de escrever que Jesus teve um problema de dor de barriga? Então, o que está escrito é para eu acreditar no que está escrito. Agora,
a falácia do silêncio não tá escrita, então teve várias outras coisas. Não tem, essa é a grande questão. Depois, para finalizar, dizendo o seguinte, quando você começa a levantar a ideia do cânon, o cânon foi discutido, você pega o segundo século por Irineu de Lyon e Atanásio de Alexandria, na Carta Festal 3967, no ano 367 depois de Cristo, que os 27 livros atuais, não somente eles, mas é como uma doutrina de piedade. Quando você pega Hebreus capítulo 1, versículo 1, a Bíblia fala assim: havendo Deus falado muitas vezes nos últimos dias pelos pais, nos profetas, falou também através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. De novo, eu saio deixando uma pergunta, mais uma, porque a primeira não foi respondida. Efésios capítulo 2, versículo de número 20, o texto diz assim, e de novo, vou fazer questão. Epogementes epitu temelo ton apostolon ki profeton efton acrocio aftu Christu Iesu. O que é isso? Fundamentado pela doutrina dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Eu pergunto, se o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, foi tratado pelos profetas, por que que Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 20, coloca os apóstolos em pé de igualdade com a escritura cristã no Primeiro Testamento, sendo que os profetas antecedem os apóstolos? Eu não sei se o senhor prestou atenção, porque eu vi que o senhor estava ali entretido. Então essa é a pergunta que eu faço. A primeira não foi respondida. E aí, o Vitor falou assim, porque levanta 10 mil perguntas. A única pergunta que eu fiz não foi respondida. E agora eu fiz outra, eu vou deixar essa passar. Agora essa eu gostaria que fosse respondida. Só um ponto, acho que ele não estava entretido, ele estava recebendo informação. Não, então, mas receber informação é entretenimento, entendi. Não que ele estava disperso. Entendi. Entretido é prestando atenção. Só um pouquinho aqui, vamos lá. Eu queria o querido Lucas para responder, conforme a sua vontade, é lógico que você Perfeito. não tá aqui. Primeiro, esqueci o nome do pastor. Oséias. Pastor Oséias, muito obrigado por você estar aqui. Eu acho que você trouxe um ponto muito importante, que é da liberdade religiosa, a liberdade de pensamento. Desde que eu era estudante de Direito do primeiro ano, eu comecei a participar da comissão… agora tá bom. O deputado Oséias. Não, pastor, tá tudo tranquilo. Tá certo. Eu comecei a participar da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa. Então é muito legal ser recebido por vocês e ter esse ambiente onde a gente sente a vontade de falar de nossas crenças. E a gente às vezes as pessoas ficam assistindo, pegaram um trecho e falam, estão brigando. Não, é um debate de ideias. Como vocês bem pontuaram no começo, não é nenhum ataque pessoal. E eu fico muito feliz por estar aqui e quero sempre voltar, porque me sinto já em casa aqui com vocês. Então, muito obrigado por essa pontuação, que é muito importante, da liberdade religiosa. Eu queria dizer que nós não acreditamos nos concílios bíblicos dos primeiros séculos. Bíblicos não, nos concílios históricos. Nós não acreditamos que a Bíblia, ela está completa. E eu acho que nem vocês, na verdade. Porque se pegar uma Bíblia católica… A Bíblia católica tem mais livros, não tem? Deuterocanônicos para eles, para nós apócrifos. Nós não consideramos ela como palavra de Deus. Nem todos os cristãos, excluindo os membros da Igreja de Jesus Cristo, são unânimes no quais são os conjuntos. O cano e tal. Sim. Então, os critérios que o pastor levantou, eles não podem ser aplicados de forma igualitária para todos os credos cristãos, né? Então, assim, eu não me sinto inclinado a aceitar que uma escritura, ela precisa seguir esses parâmetros. Porém, eu achei muito interessante. E o livro de Mórmon, eu acho que se adequa à maior parte deles. Nós podemos ver depois. Mas eu queria voltar ao King James. Foi essa a pergunta? Não, essa foi a tua pergunta, né? A tua foi qual a primeira? A minha foi a questão dos anjos, né? Que é a questão assim… tem uma escritura em Hebreus. Você usou Hebreus. Vamos para Hebreus. Hebreus 11. Eu queria só colocar aqui, porque parece que a pergunta é da natureza angelical, mas o PH, talvez no cinema, ele terminou com uma pergunta muito forte da questão quando Paulo diz, e aí eu queria saber como é que vocês interpretam isso. Porque há quase 2000 anos antes de surgir o mormonismo, o apóstolo Paulo diz, ainda que eu mesmo, ou um outro anjo, ou um anjo, descesse do céu. Seja anátema. E anunciasse a vocês um outro evangelho. Porque me parece que vocês receberam um novo evangelho.
Aí Paulo diz que ele seja anátema. Sim, entendo. Se vocês acreditam nas escrituras, como é que vocês lidam ao ler isso de Paulo? Não parece que vai muito de confronto com vocês? Eu entendo a preocupação. E olha, vou te dizer, nós temos 80 mil missionários no mundo? Como que é? 80 mil. Por aí, né? Quase 100 mil missionários. A maior parte deles, quando encontram um protestante, vai usar essa escritura. Então, esse daí a gente ouve sempre. E nós pretendemos oferecer uma explicação racional, embora talvez vocês não concordem com isso. Mas antes de entrar nisso, eu queria responder sobre o anjo. E em Hebreus, capítulo 11, tá falando lá dos campeões da fé, né? Vocês devem conhecer Os bem. heróis, a galeria dos heróis da fé. Hebreus 11 o quê? Deixa eu ver aqui. Não, 4. acompanhar o texto. 4. Pela fé, Abel, aquele O irmão. Foi filho morto de por Adão, Caim, foi né? morto por Caim. Irmão de Caim. Tá falando que ele ofereceu um sacrifício e tal. E aí no final do versículo diz, depois de morto, ainda fala por meio dela. Talvez essa escritura possa ser interpretada no sentido de que o exemplo dele ainda ecoa. E faz sentido, né? Porque ele teve fé, ofereceu um sacrifício aceitável a Deus. Porém, outra interpretação possível é que de alguma forma ele continuou a ministrar, mesmo a morte não impediu que ele fosse uma influência positiva. Então nós temos algumas escrituras que, embora não explícitas, podem dar vazão a uma interpretação de que, depois de morto, ou transladado, no caso de Elias, uma ministração seja possível. Eu citei para vocês tá entrando, Moisés… desculpa interromper o senhor. Acho que tá tendo… Não, deixa só ele concluir, Não, é só para PH, pontuar, senão- é que o senhor tá dizendo assim, que é pela fala do senhor, aí a gente já tá entrando no espiritismo, porque o senhor tá dizendo que é possível de morto falar. É possível morto Mas falar. A pera, Bíblia fala sobre isso. PH, deixa ele concluir só pra gente ter a ideia completa do Sim, raciocínio, do pensamento dele. Existem por favor. diferenças teológicas que eu percebi que são importantes aqui. Tá. Mas como nós estamos buscando a Bíblia, só quero dizer que é possível, pela interpretação bíblica, constatar que depois que uma pessoa deixa o seu estado mortal, ela continua o ministério de alguma forma. E nós cremos que Moroni, depois de terminar a mortalidade, o Senhor continuou usando ele como intermediário das coisas de Deus. Ele poderia ter usado outro anjo. Os muçulmanos, por exemplo, dizem que Gabriel apareceu para o profeta Maomé e transmitiu uma mensagem divina. Então, a crença deles usou o mesmo personagem citado na Bíblia. Mas a nossa crença não se limita a Moroni. Nós acreditamos que outros anjos apareceram para Joseph Smith, incluindo Gabriel, Miguel e muitos outros, porque foi necessário, nos últimos dias, que uma restauração acontecesse. Pedro falou sobre isso, que antes da segunda vinda haveria uma restauração. E nós cremos que as chaves de poder, o sacerdócio que esses profetas tinham, era necessário que fosse colocado nessa última época. Então esses anjos apareceram, João Batista foi um que apareceu, Pedro, Tiago e João foram outros que apareceram e deram essas bênçãos para Joseph Smith para que a igreja voltasse à sua estrutura original. Lucas, Espera só um pouquinho, só para Sim, senhor. direcionar aqui pra gente, senão os ouvintes ficam tudo meio voando. Para definir, ver se eu não estou equivocado na fala do senhor. O senhor está dizendo para mim que o mormonismo acredita que mesmo uma pessoa morrendo, o estado da morte dele não impede de que ele se comunique com a gente? Exato. É isso? É isso. Só que não é espiritismo. Nós não acreditamos que o espírito vai… Como aconteceu ali, uma passagem meio confusa, que no livro de Samuel, né? Que Saul recebe Saul, o espírito e tal. entendendo Samuel que era Saul. Não é tal, esse tipo tal. de coisa que estamos falando. Nós estamos falando que Deus pode usar seus filhos… Porque tem algumas igrejas, eu acredito que os adventistas são assim, que acreditam que quando você morre, você fica dormindo, não é? O sono Nós da não alma. acreditamos nisso. Nós acreditamos que quando nós morremos, nós vamos para o mundo espiritual e lá nós aguardamos a ressurreição. O vale de ossos secos que Ezequiel viu representa o momento em que todos nós vamos nos levantar no último dia. Então, E o até que- a ressurreição, a gente fica no mundo espiritual. E o que o senhor acredita que em qualquer momento, por exemplo, só pra gente definir a crença, Tá. vamos dizer que hoje à noite o senhor esteja em casa, dormindo. Ou dormindo ou acordado, porque revelação não depende do estado. Sim, pode ser sonho, visão. Visão e tal.
O senhor acredita que o senhor pode receber uma visita de alguém que já tenha morrido, do seu convívio ou não, e que essa pessoa, mesmo no estado já de morto, ele pode te trazer uma revelação de Deus? Acredito. É isso? É isso? Sim. Gente, agora Se o complicou senhor me para a permite, questão do pastor. cristianismo e eu vou... Pastor, se o senhor me permite só uma colocação, eu vi a colocação do querido Lucas falando sobre a possibilidade e permita se eu estiver equivocado na minha colocação, do acréscimo ou alguma outra coisa à palavra de Deus, à Bíblia. Ela está aquilo que incompleta temos, ainda, segundo que ela eles, precisa de um complemento. Mas eu vou para um texto bíblico que vai dizer que toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que nele confiam, que nela confia. E a Bíblia vai dizer, no versículo 6, nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e não seja achado por mentiroso. Então, a Bíblia está dizendo que nada pode ser acrescentado àquilo que já está escrito. Sim. Claro que a nossa regra de fé, estou falando de nós cristãos, nosso credo religioso, vai sempre nos ensinar que nós temos a Bíblia como regra. A Bíblia é nosso manual, nós não podemos ser dela. Nós também não temos nenhum acréscimo, ou achamos que eu tenho 52 anos, nasci na igreja, nasci no berço evangélico, eu nunca me desviei. Tu é mais novo do que eu. Eu sou mais novo que o senhor. Deus abençoe o senhor, tô acabado mesmo. Eu já ouvi grandes teólogos, eu já ouvi grandes homens, eu já vi grandes... E tive várias experiências, e no pastoreio, em nenhum momento, e olha que eu já passei circunstâncias na vida, eu precisei buscar outro alívio a não ser pela palavra. E ela, para mim, sempre foi completa. Ela, por si só, é completa. Eu vou... Permita. Só, lógico, volta a sua colocação, porque o senhor está falando da sua crença cristã como pastor, mas eu li, e Davi, como é que a gente vê isso? Porque o apóstolo João, ele disse o seguinte, que ai daquele que tirar ou que acrescentar qualquer coisa a esta palavra. Como é que o mormonismo se dá com isso? Se ainda nós temos uma revelação progressiva. Já ouvi... Apocalipse 22, Então, 18, se a 19, revelação ainda é progressiva, não seria um acrescento ao que João está dizendo? Eu vou dar, já eu volto com você, Vitor. Mas a palavra para o Davi. Mas, Davi, eu queria que você falasse para nós um pouquinho o seguinte. Alguém que morreu pode voltar a se comunicar com o mundo dos vivos? Porque parece que Jesus contou uma história de Lázaro e tal, e queria, manda lá e tal, como é que é? Eu não sei, porque essa é uma crença que precisa ficar bem definida. Lucas 16, 19 ao 31. Eu gosto desse livro aí, não sei porquê. Eu também gosto. Lucas 19, 16 do 19 Eu ao 31. acho que é o que eu mais gosto da É a Bíblia, parábola do rico e do Lázaro. Uhum. E o rico em tormento, dentro da narrativa que Jesus constrói na parábola, o rico diz assim para Abraão: Pai Abraão, No seio de Abraão, né? manda que alguém volte dos mortos e diga aos meus irmãos, pois tenho 5. E Abraão diz: olha, quem está aqui não pode ir para lá, quem está lá não pode ir para cá, não tem volta. Você citou, Lucas, Hebreus 11:4, não foi? Sim. O sangue de Abel que fala, até hoje clama. Bom, dentro do Sola Escritura, nós cremos que a Escritura explica a própria Escritura. E Hebreus 11:4 é explicado em Hebreus 12:25. Pois o texto diz que o sangue de Abel, hoje, já não fala mais. Quem fala hoje é um sangue superior ao dele. O escritor aos Hebreus disse assim, que o sangue de Jesus fala coisas superiores ao sangue de Abel. O que o sangue de Abel falou? Será que a Bíblia diz o que o sangue de Abel falou? Diz, em Gênesis 4. Quando Deus foi julgar Caim, Deus disse assim: o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então o sangue de Abel falou, mas falou dentro desse texto, dentro da literatura bíblica, é propriamente uma linguagem figurada, né? Mas, voltando ao nosso tema, não é possível, à luz da Bíblia, e se vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus, e vocês disseram que sim, então não é possível, à luz da Bíblia, alguém que morreu comunicar-se com quem está vivo. Pois o próprio Jesus diz que na morte os homens se assemelharão a anjos. Não serão anjos, se assemelharão a anjos, que não casam nem se dão em casamento. Isto é, não possuem mais vínculo com a vida comum, com a vida desta dimensão, deste plano.
Um segundo ponto é os problemas históricos que o livro de Mormon possui. Quais são esses problemas? Primeiro, existe ausência nas evidências arqueológicas das civilizações nefitas e lamitas. Segundo problema... Lamanitas. Não existe, o segundo problema, não existe nenhum registro linguístico do idioma que havia nas tais pedras, que seria um egípcio reformado ou um egípcio antigo, algo próximo a isto. 3. O DNA dos povos indígenas, das localizações que podem ter sido alvos da ideia de Joseph Smith, o DNA não bate com nenhum tipo de DNA israelita. Afinal de contas, na crença, os israelitas migraram para cá no ano 600 a.C., sendo eles propriamente os descobridores da América. E, bom, eu acho que todo ouvinte que estudou minimamente assim história sabe que quem descobriu a América foi Colombo, né? Então, esses problemas são os problemas históricos. E teve os problemas internos também. As 10.000 citações da King James. Temos também as citações a textos posteriores de Isaías, utilizando-se dos textos de Isaías, temas teológicos do século XIX citados no livro de Mormon. Então, como é que esse livro possui esta revelação divina, sendo que ele possui esses problemas que até hoje não são solucionados? E para um livro ser considerado divino, ele precisa passar pelos testes de canonicidade. E esses testes aplicados aqui não passam. Olha, só para explicar um pouquinho, só para elucidar, porque o Davi disse uma coisa muito interessante. Nós acreditamos, pela hermenêutica bíblica, que a Bíblia explica a própria Bíblia. Exatamente. Essa é a regra básica da Ela por si hermenêutica. só se explica. Que se explica. E isso está fundamentado na carta em Eclesiástico, quando Eclesiástico, o pregador diz: vedes, aqui achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para chegar à causa ou à razão. Quando nós lemos algo na Bíblia, eu não posso sair de supetão dizendo é isso, mas eu vou conferindo, comparando, tá, uma coisa com a outra, e eu chego a uma razão. Por exemplo, a razão da fé cristã que nós chegamos, ao comparar um texto com o outro, o sangue de Abel que ainda fala, mas o sangue de Cristo fala Superior. mais, então logo é superior, já não interessa mais o que Abel falou, que interessa mas agora o que Cristo falou, né? fala. E aí a gente chega, poxa, mas morto fala, como o senhor disse, está no estado vivo. O senhor não acredita como o adventismo no sono da alma. Mas mesmo nós acreditando dessa E há uma limitação dessa coisa, aí nós acreditamos numa militação que Exato. a Bíblia coloca. Ó, Os eles mortos falam, eles vêm, mas a eles Bíblia não diz que podem eles se estão comunicar. debaixo do Apocalipse 6, né? A Bíblia diz que eles estão debaixo do trono de Deus clamando por justiça dia e noite. Falam, estão conscientes? Estão. Mas a forma como eles se comunicam é apenas naquela região espiritual que eles estão. Ou seja, Entre não nós tem e eles, como eles não tem voltar como. a esse estado nosso plano. e falar conosco. Quer dizer, por isso que eu estou dizendo aqui de Eclesiastes, comparando uma coisa com a outra. Exato. Eclesiastes 12:12 fala: não há limites para se fazer livros. Antes do Vitor falar e responder, eu só queria Agora é o voltar Vitor, vai lá. aquele tema ali que eu acho que é importante. Nenhuma escritura de particular interpretação. Hermenêutica é muito importante. Eu, como advogado, uso sempre. Doutor, Posso usar. Vocês, Doutor, é nenhuma profecia, não é nenhuma escritura. nenhuma profecia de escritura. Não tem de escritura. É o que tá no meu. Qual é a tradução que você está usando? Eu uso o original. Tá. Então eu uso lê o aí texto no original. por favor. Nenhuma profecia de escritura, tá dizendo ali. Não tem escritura no texto. Tudo bem, a versão que você... Mas eu não vou discutir isso. Ah, Seja você tá usando profecia, uma palavra que seja não tem no escritura... texto. Ai, você acabou de O senhor ilustrar pelo meu ponto. direito, o senhor pelo Você acabou direito de vai rezar ilustrar. o que diz a lei. Não. No não, texto isso aí não é uma tem, abordagem, pastor. Mas no texto não tem o que o senhor tá- positivista. Não, é só É pelo uma que o texto abordagem que o texto passa a ser mais importante do que o significado. O que eu tô dizendo para vocês é que para nós, o texto é um trampolim para a verdade, não é a verdade final. Que fique muito claro para vocês e para os ouvintes o seguinte: nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas nós cremos mais no Espírito de Deus que revela a verdade. Ou seja, as palavras ditas por um profeta vivo, elas têm preferência sobre um profeta morto. Isso significa que as revelações que Noé recebeu sobre a arca, elas não ajudaram Moisés a tirar o povo do Egito. Ele precisou de revelação viva.
as palavras que Jeremias recebeu para advertir Israel não eram as mesmas que tinham no passado. Lucas. Insisto na revelação viva. Tá? Eu vou voltar já com você, mas olha, os queridos ouvintes.